Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar estudando aqui Doutrina e Convênio, seção 68, a partir do versículo 13. Aqui o Senhor, ele troca de assunto, como nós podemos ver aqui. Ele estava falando anteriormente, enviando os missionários, a lugares diferentes para pregar o Evangelho, ensinar e batizar, tá bom? E aí então aqui ele troca o assunto no versículo 13, dizendo: e agora com respeito a outros assuntos, fora o convênios e mandamentos são esses. Bom, então aqui ele vai trocar o assunto falando, porque a igreja tem em Ohio agora, tem lá em Thompson, tem lá no Missouri, condado de Jackson. Então em vários locais está tendo a igreja. E aí agora, essa é a revelação do Senhor aqui no versículo 14, ó. Daqui em diante, no devido tempo do Senhor, outros bispos serão designados na igreja para ministrar como o primeiro. O primeiro bispo na igreja foi Edward Becker, né? Então esse foi o primeiro, e ele está falando que agora outros bispos serão ordenados também. Então ele vai falar sobre essa ordenação de bispo dentro do ofício do sacerdócio, como é que funciona. Ou seja, eles precisam ser instruídos para chamar aqui bispos, tá bom? Então vamos ver aqui como que funciona. O versículo 15 diz assim, ó: portanto eles serão sumos sacerdotes dignos e serão designados pela primeira presidência e o sacerdócio de Melquisedeque, exceto quando forem descendentes literais de Arão. Bom, então o ofício de bispo, ele aos descendentes literal de Arão, já é um direito direto ali deles, tá bom? Dentro da igreja, o sacerdócio arônico, ele tem 4 ofícios, tá bom? E esses ofícios se alcançam, né, pela dignidade, lógico, mas também ele tem uma faixa etária. Por exemplo, os rapazes, no ano em que vão completar 12 anos, eles recebem o sacerdócio arônico no ofício de diácono. Quando eles estão no ano que vão receber, que vai completar 14 anos, então eles recebem o ofício de mestres. E quando eles estão na fase aí que vai completar 16 anos, eles entram, então, recebem o ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque de sacerdote. E aí fica faltando um ofício dentro do sacerdócio arônico, que é o ofício de bispo. E esse ofício só é recebido quando a pessoa se torna um bispo, tá bom? A menos, exceto, como coloca aqui, que a pessoa seja um descendente literal de Arão, tá bom? Porque como que funcionava antes, né? Antes o primogênito, ele era do Senhor, e aí o Senhor chamava para fazer os trabalhos, né, do templo, né? Mas depois o Senhor escolheu a tribo de Levi, tá bom, para fazer os serviços sacerdotais, né, na época antiga. E aí dentro da tribo de Levi escolheu então a família de Arão, né? Dentro, os que fossem descendentes de Arão é que fariam os outros trabalhos do templo ali, como sacerdotes, tá bom? Fazer sacrifícios, holocausto. Então os que eram da tribo de Levi, mas não eram da família, da descendência de Arão ali, eles eram levitas, né? Eles cantavam no templo, faziam outros trabalhos externos, né? Limpeza e outras coisas assim, cuidavam do tabernáculo também, do templo, mas em outros aspectos, tá bom? Agora aqui falando, como ele falou, vai chamar outros bispos, e para uma pessoa ser chamado bispo, ele precisa receber aqui, ser um sumo sacerdote, tá bom? Ele vai dentro do sacerdócio de Melquisedeque, é isso que colocou aqui, ó. Serão um sumo sacerdote. O sumo sacerdote é um outro ofício dentro do sacerdócio de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Melquisedeque começa ali com o ofício de elder, depois já é o sacerdócio, o ofício, né, de sumo sacerdote, depois vem patriarca, 70 e apóstolo. Esses são os 5 ofícios aí dentro do sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, no ofício de elder, quando a pessoa atinge 18 anos ali, que é de maior,
ele já pode estar recebendo o sacerdócio, ser ordenado ao sacerdócio de Melquisedeque no ofício de Elder. Agora, sobre ser sumo sacerdote, vai de acordo com a necessidade da onde a pessoa mora. Se o chamado que essa pessoa vai exercer, ela precisa ser um sumo sacerdote. E aqui no caso, para ser um bispo, aqueles que eram elders deveriam receber o ofício de sumo sacerdote. Tá bom? Espero que esteja ficando claro aí essa questão, porque o sacerdote, o próprio texto vai explicando que o sacerdócio de Melquisedeque, ele oficia, né, em favor do sacerdócio de arônico também, tá bom? Então ele tem as funções do sacerdócio arônico, e para que uma pessoa seja bispo, ele precisa ter o ofício de sumo sacerdote. Vamos lendo aqui que vai trazer mais esclarecimento, tá bom? Aqui algo interessante também, nesse versículo que nós lemos, que deveria ser designado pela primeira presidência. Então, somente a primeira presidência poderia chamar um bispo ali e colocar as mãos sobre ele e ordenar a pessoa como um bispo, tá bom? Recebendo ali o sacerdócio no ofício de bispo, né? No sacerdócio arônico, tá bom? Só que como a primeira presidência não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e a igreja vai se expandindo, aqui no começo ainda dá, mas imagina hoje, né? Alguém tem que vir lá dos Estados Unidos para chamar um bispo, para colocar as mãos sobre a cabeça dele. Então, como a primeira presidência ela tem a chave, ela pode delegar essa chave. Então ela delega lá para o presidente da estaca, né? Então o presidente da estaca ele pode chamar ali o bispo, tá bom? Com a aprovação da primeira presidência. Então todo bispo que é chamado, o nome ele é submetido à primeira presidência lá, ao Coro dos 12, para apoio, né, deles para que uma pessoa seja bispo, tá bom? Então a gente vê essa questão das chaves funcionando aqui. Versículo 16 em diante diz assim, ó: se forem descendentes literais de Arão, tem direito legal ao bispado, se forem o primogênito dentre os filhos de Arão, pois o primogênito tem o direito à presidência desse sacerdócio e as chaves e autoridade do mesmo. Nenhum homem tem o direito legal a esse ofício, ou possui as chaves desse sacerdócio, a menos que seja descendente literal e primogênito de Arão. Mas como um sumo sacerdote, né? Um sumo sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque tem autoridade para oficiar em todos os ofícios menores, ele pode oficiar no ofício de bispo quando não se acha um descendente literal de Arão, desde que seja chamado, designado e ordenado a esse poder sobre as mãos da primeira presidência e o sacerdócio de Melquisedeque. Um descendente literal de Arão também deve ser designado por esta presidência, né, e ser digno e ungido e ordenado sobre as mãos dessa presidência. Caso contrário, não são legalmente autorizados para oficiar em seu sacerdócio. Então aqui fica bem claro, né, que mesmo um descendente literal de Arão, que tem o sacerdócio arônico ali, e para ele oficiar dentro desse sacerdócio, ele precisa ser ordenado pela primeira presidência também, tá bom? O versículo 21, mas em virtude do decreto referente ao direito de que ele tem ao sacerdócio, transmitido de pai para filho, poderão reivindicar sua unção, se em qualquer tempo puderem provar a linhagem ou provarem por revelação do Senhor, dado sobre a mão da presidência acima mencionada. Então, eles têm o direito legal, mas precisam ser ungido e receber por meio ali da primeira presidência, né? É o que nós podemos ver aqui. E aqui até o versículo 24 vai falando, né, que se um bispo ele cai, né, em pecado e ele precisa ser avaliada a situação dele como membro, ou ser excomungado ou perdoado, né? Aqui fala que a primeira presidência julgaria, mas conforme eu falei, eles têm chaves. Hoje em dia, passado chaves ali para
para o sumo conselho da estaca, para o presidente da estaca, tá bom? O versículo 24 diz assim, ó: e caso se arrependam, será perdoado, de acordo com o convênio e mandamentos da igreja, tá bom? Então aqui fala sobre a condição de um bispo quando ele erra também, ele passa, né, por um conselho ali de condição de membro para ajudar na questão do perdão do pecado também, tá bom? Então é isso, né? Um resumo seria como eu estava compartilhando. Moisés, que era da tribo de Levi, ele era o profeta ali, e depois o Senhor falou que quem trabalharia no templo seria os levitas. Então, dentro da tribo de Levi, que servia no sacerdócio ali, as outras tribos não tinham. Tanto quando vai dividir as terras, né, de Israel, todas as tribos ganham uma herança, uma terra. Só que a tribo de Levi não ganha, porque ela precisa, como ela é uma tribo sacerdotal, ela precisa estar em todas as regiões, em todas as áreas, para que ela possa oficiar no sacerdócio, oferecer sacrifícios, holocausto. Então a tribo de Levi, ela não ganha uma herança na casa de Israel, né? Quando é a conquista das terras ali, porque elas precisam estar em todas as tribos, tá bom? Depois de Moisés, a gente vê que Josué, né, que lidera o povo para entrar na terra prometida, e Josué, na verdade, ele é da tribo de Efraim, tá bom? Então, embora o serviço sacerdotal seja por meio de Arão, né, da família de Arão ali, né, dos levitas, o Senhor ele pode chamar profetas de qualquer outra tribo, tá bom? E no caso Josué ali, ele era da tribo de Efraim, tá bom? Então espero que ficou claro aí. Se tiver alguma pergunta, faz aí nos comentários, tá bom? Gratidão por todos os dias estudarmos juntos essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.